Neste vídeo vamos falar sobre o modelo Newsvendor. O modelo Newsvendor é um modelo de decisão de estoque, de quanto pedir, quantos itens a gente deve pedir, baseada na situação que a gente só tem uma única oportunidade de fazer o pedido. É um pedido único. Nos modelos de revisão contínua, onde a gente pode fazer o pedido a qualquer momento, e no modelo de revisão periódica, onde a gente pode fazer o pedido de estoque em pontos fixos no tempo, como por exemplo, uma vez por semana, uma vez por mês, a gente está na situação de pedidos múltiplos. Já o modelo de Newsvendor, a gente só vai fazer um pedido só. Então tem um pedido só e a decisão é quanto a gente pede, dada essa única decisão. A ideia do modelo Newsvendor, que em inglês quer dizer vendedor de jornais, ele parte da ideia que esse vendedor de jornais, ele deve decidir no começo do dia quantos exemplares do jornal ele vai comprar, sem saber qual que vai ser a demanda. Ou seja, ele compra uma quantidade de jornais, o que ele vender ele ganha dinheiro, e aquilo que ele não vender no final do dia perde valor. Ou seja, você não vai vender no dia seguinte um jornal de hoje. Então o jornal perde valor durante esse período. Então a decisão é quantos jornais ele compra no começo do dia para fazer a venda no decorrer do dia. E esse modelo ele não serve só para jornal, né? Que é hoje algo que hoje tem cada vez menos presença na nossa economia. Esse modelo, essa mesma ideia de fazer um pedido único, a gente pode ver em produtos sazonais. Por exemplo, quantos enfeites de Natal um comércio vai encomendar da China. Ou seja, você tem que tomar uma decisão única de quantos itens você vai comprar e depois, se não vender, você vai perder esse item ou vai ter que vender com grande desconto, perdendo dinheiro. Outros produtos sazonais, como ovo de Páscoa, que a fábrica vai produzir, tem uma decisão de quanto produzir e só vai vender num período de tempo. Depois desse período, o ovo perde valor. Questão de moda também, você tem coleções, quantos itens você vai pôr para vender, para produzir, que depois que passar essa coleção não vão ter mais valor. Então você pode aplicar esse modelo em várias situações que não apenas a venda de jornais. Então, de maneira geral, você tem que, se você vai decidir o quanto você vai comprar ou fabricar. Você tem uma decisão só. Então, por exemplo, eu decido fabricar 1.000 unidades. E eu não sei o que vai ocorrer. Se ocorrer que a demanda foi de 1.200 unidades, então tinha uma demanda para 1.200 e eu produzi 1.000, eu tive lucro. Vendi tudo e tive lucro. Só que se a demanda caiu em outro cenário, a demanda na verdade foi 600 unidades só, eu vou vender 600 unidades dessas 1.000 e o resto, as 400 que sobrarem, eu vou ter prejuízo. Então essa é a decisão, quanto que eu vou comprar ou fabricar e ver se eu consigo vender ou não. E como que a gente toma essa decisão? Como que a gente estrutura a nossa decisão de maneira a ganhar o máximo de dinheiro possível ou minimizar o quanto a gente perderia? Então a gente vai partir de duas premissas. A primeira, que a demanda é incerta, então no momento de decidir quantos itens a gente vai possuir, comprar, produzir, a gente não sabe qual vai ser a demanda. Então a demanda é incerta. E o segundo pilar desse modelo é que a gente não mantém estoque. Então no final do período, tudo que não for vendido é prejuízo. É um produto perecível. Então a gente não consegue estocar o item. A gente tomou a decisão, passou o período, aquilo que não vendeu, a gente teve uma perda. Então vamos trabalhar um exemplo para explicar o racional de como decidir ou como pensar nessa situação. Então imagina que a gente vai comprar um produto a 110 e se vender esse produto, a gente vende por 190, ou seja, vai ter um lucro de R$ 80, essa diferença entre 190 e 180, são R$ 90 de lucro para tudo que vender. Só que no final do período, tudo que não for vendido vai ser vendido a 90. Então vai ter um prejuízo de R$ 20. Então suponha que é uma
uma loja de roupas que compra um produto a 110 para uma coleção, tudo que conseguir vender vai vender a 120. Só que se não vender no final do período, por exemplo, do mês, da estação, vai ter que fazer uma queima de estoque e vender com prejuízo. Aí a demanda para esse item tem distribuição normal, a demanda, com média de 3.000 itens e com desvio padrão de 1.000 itens. Ou seja, pode vender 3.000 itens, pode vender 4.000, pode vender 2.000. Você não sabe o quanto que vai vender, mas você sabe uma distribuição de probabilidade do que pode ocorrer. Aí a grande pergunta é, quantos itens a gente vai comprar? Ou seja, por exemplo, quantas peças de roupa teria que comprar, sabendo que a demanda em média é 3.000, mas tem um desvio padrão de 1.000 envolvido. Então a gente tem que a demanda, a média é 3.000, mas pode variar. Então como que a gente vai raciocinar nesse cenário de incerteza? Então, por exemplo, se eu tivesse tomado a decisão de comprar 1.236 peças. Então, eu decidi comprar 1.236 peças. Em probabilidade, a gente tem que toda essa área aqui, onde a demanda... Então, aqui são os cenários. Cenário de vender 3.000, cenário de demanda de 3.500, 3.600, 4.000. Então, todos os cenários onde até 1.236, ou seja, todo esse valor acumulado aqui, essa parte do lado esquerdo, essa distribuição vai ser uma que a gente chama de distribuição cumulativa. Então essa parte aqui vai ser a probabilidade acumulada até esse valor. Então, nesse caso aqui, todos esses cenários até 1.236, eu teria alguma perda envolvida. Então, por exemplo, se eu tiver uma demanda, eu decidi comprar 1.236 unidades, mas se a demanda era 1.000, eu vou vender 1.000 itens e ter prejuízo em 236. E todo o resto aqui, todo o cenário onde a demanda foi maior que 1.236, que eu vou ter ganho, vai ser 1 menos a probabilidade acumulada. Ou seja, a soma de toda essa área é igual a 1. Então eu vou ter que... A soma de toda essa probabilidade aqui vai ser igual a 1. E eu tenho que até o valor x é o acumulado de f de x, e o restante é o 1 menos essa parte. Ou seja, se eu quisesse saber os valores, qual que é a probabilidade de acumulada até 1.236, ou seja, todos os cenários que são menores, que a demanda foi menor que 1.236, eu vou calcular essa função, e todos os cenários que a demanda foi maior que 1.236, 1 menos f, a função acumulada de 1.236. E como que a gente sabe isso? Sabendo que a distribuição é uma distribuição normal. A gente vai pegar, pode usar o Excel, e o Excel tem uma função chamada distnorm, que eu coloco a probabilidade, eu quero saber o valor, 1.236, qual que é a média, desvio padrão, e se é um valor cumulativo. Então, no caso aqui vai ser 1. Então, se eu tenho uma distribuição normal com média de 3.000 e desvio padrão de 1.000, a probabilidade da minha venda ser menor que 1.236, esse F de 1236, é de 0,03887, ou 3,88%. E a probabilidade de a venda de ocorrer um cenário onde a demanda foi maior que esse valor, ser maior que 1.236, é o cumulativo, é o inverso, 1 menos desse cumulativo aqui de até 1.236, 1 menos esse valor, ou seja, 96,13 ou 11,113%. Então aqui a gente tem, para esse ponto específico, qual que é a probabilidade da demanda ter sido menor que ele e qual que é a probabilidade de ter sido maior. Então o que, que a gente vai fazer, sabendo isso? A gente vai pegar, para cada unidade, para cada
item, qual que teria sido a probabilidade de ter tido um cenário onde eu teria tido prejuízo, ou seja, a demanda foi menor, e a probabilidade de ter tido lucro. Então, se eu escolhesse um item, jogando naquela função U1, com uma média de 3.000 e desvio padrão de 1, qual que é a probabilidade de ter sido, no caso assim, que menor que 1, vai ser a probabilidade de não ter vendido nenhum, vai ser 0,013. Qual que é a probabilidade de ter sido 1 ou mais? 99,86%. Faz isso para um item, dois itens. O 1.236 que a gente calculou é a probabilidade de 3% de ter tido prejuízo, probabilidade de lucro 96, 11, 3. A probabilidade da média, então se eu tivesse escolhido o item 3.000 aqui, então metade dos cenários vão estar abaixo desse valor e metade acima. E a gente vai fazendo isso até 5.998, 5.999, 7.000. Então a gente tem todos os cenários de que se eu comprar um item, eu vou ganhar ou perder dinheiro? Provavelmente eu vou ganhar dinheiro. Se eu comprar um segundo item, eu vou ganhar ou perder dinheiro? É mais provável vender ou não vender? Então eu tenho essas probabilidades aqui de vender ou não vender, acumulando itens a mais. Só que, além da probabilidade, a gente tem que, se eu não vender, eu tenho uma perda, eu perco R$ 20. Então, se eu multiplicar a perda, R$ 20, por a probabilidade, eu tenho um valor financeiro esperado de perda. Então, no caso aqui, para cada primeiro item, eu tenho uma perda esperada de 2,27 centavos, 0,027 centavos. O segundo item, a perda esperada de 0,0272 centavos. E isso sucessivamente até chegando quase à certeza que eu vou perder esse dinheiro aqui. Se eu tenho uma demanda de 3.000 e comprar 7.213 itens, esse item provavelmente eu vou perder dinheiro. É bem provável que eu vá conseguir vendê-lo. E eu faço a mesma coisa para o ganho. Então, se cada unidade eu tenho uma perda esperada se eu vender, e se eu não vender, se eu vender, eu vou ganhar R$ 80. Então, eu multiplico o ganho vezes a probabilidade do ganho aqui. Então, eu vou ter, para cada item, o quanto que a perda esperada e o ganho esperado. Ou seja, se eu somar esses dois valores, eu tenho o valor esperado de qual que vai ser a contribuição no meu resultado de ter um item a mais, comprar um item a mais. E se a gente plotar o gráfico dessas duas, da perda esperada e do ganho esperado, conforme eu for aumentando a quantidade dos itens que eu for comprando, eu vou ter que o ganho esperado vai caindo e a perda esperada vai crescendo, ou seja, a contribuição marginal de um item a mais no meu estoque que eu comprar, eu vou tendo aqui o quanto que eu vou ganhar dinheiro e o quanto que eu vou perder. Até vai chegar um ponto em que eu vou ter uma perda maior, uma perda esperada maior do que o ganho esperado. Ou seja, qual que vai ser o racional? Eu vou comprar os itens e comprando a quantidade, aumentando, até o ponto onde eu não vou ter mais valor esperado de ganho no item. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai estruturar a conta da seguinte maneira. Eu vou encomendar a quantidade de itens até o ponto onde o ganho esperado, que é a probabilidade de ganho vezes o ganho, é igual à perda esperada. Ou seja, a partir do momento onde eu tenho esse valor, esses valores se encontram. Então, vai ser a quantidade aqui que eu vou comprar. Então, eu tenho que a probabilidade de ganho vezes o ganho tem que ser igual à probabilidade de prejuízo vezes o prejuízo. Qual que é a probabilidade de ganho? A gente calculou lá, que é 1 menos a probabilidade acumulada até o valor de x vezes o ganho e a probabilidade do valor acumulado vezes o prejuízo. Então, eu vou isolar esse f. Então, esse f vai ser, então aqui vai ser 1 vezes o ganho menos f vezes o ganho.
eu vou jogar o F o ganho para cá e depois dividir a soma dos dois. Isso daqui, esse f de x ganho sobre ganho mais prejuízo, vai ser chamado de índice crítico, ou critical rate. E como que ele funciona? Então, no nosso caso ali, o ganho é 80 para cada item que eu conseguir vender, e se eu não vender, eu vou perder 20. Então, o ganho sobre o ganho mais o prejuízo. Então, vai ser 80 sobre 80 mais 20, 0,80. Ou seja, para maximizar o lucro, eu vou ter que ter um estoque que atenda 80% de todos os cenários. Então, 80% dessa demanda. Então, eu achei o valor do f de x, agora eu quero saber qual que é a quantidade de itens que eu tenho que comprar para esse cenário aqui, onde o f de x dê 80. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai também usar a informação que é distribuição normal. A gente tem que o valor da distribuição acumulada é a média mais um valor z, ou seja, quantos desvios padrão acima da média a gente vai precisar. Então, quantos desvios padrão, que é aqui o sigma, a média é o mi, e esse z aqui, esse valor z, vai ser quantos desvios padrão acima da média. E como que a gente encontra esse valor aqui para que essa área dê 80%? A gente vai usar outra fórmula do Excel. Na verdade, antes disso, traduzindo esse cenário, a gente tem 3.000 unidades a média e a gente quer o seguinte: eu quero saber quantos desvios padrão, quantos Z acima da média a gente vai precisar para atender 80% da demanda. Então, o que a gente vai fazer? No Excel, a gente usou a distnorm P para achar o valor da probabilidade de ganho e de perda. Agora a gente vai usar uma outra fórmula que, dado a área, ele vai dar qual que é o valor, que é o valor inv-norm P. Eu falo assim, inv-norm P de 0,80 vai dar 0,841, ou seja, eu preciso de 0,841 desvios padrão acima da média para atender 80% dos casos. Então aqui a gente vai ter 3.000, que é a média, mais 0,841 vezes desvios padrão, igual a gente vai comprar 3.841 unidades. Então esse é o valor que vai maximizar meu resultado. E o que aconteceria, por exemplo, se eu, para a gente pensar um pouco, se a gente tivesse que a quantidade, que o lucro por unidade aumentasse e o prejuízo por unidade diminuísse. Então, por exemplo, em vez de ganhar 80, a gente vai passar a ganhar R$100 por cada item que a gente comprar. E o prejuízo, que era de 20 para tudo aquilo que a gente não vendesse, caísse para 15. O que vai acontecer? Então, agora o índice crítico passou de 0,80, então agora é 100 e o prejuízo de 15. 100 sobre 115, vai dar 0,87. Então a gente vai ter o seguinte: a gente tinha 0,80, que era um valor, e agora o 0,87 a gente vai deslocando para mais área dessa distribuição. A gente vai atender 87% da demanda. Então, 87% aqui da demanda possível. Então, era 3.841. Então, ele vai aumentar. Então, se eu vou ganhar mais dinheiro por item, eu vou arriscar mais. Então, nesse caso aqui, qual que é o inv-norm P de 0,87? Antes era 0, deixa eu voltar aqui, era 0,84. Então, eu precisava de 0,84 desvios padrão acima da média. Agora, como eu vou ganhar mais dinheiro para cada item que eu posso vender, eu vou ter 1,124 desvios padrão acima da média que eu vou querer comprar. Então, nesse caso aqui, eu vou passar a comprar 4.124 unidades. Então, como eu vou ganhar mais dinheiro por item, a expectativa de ganhar dinheiro é maior, eu vou arriscar mais, vou comprar mais itens. Então, para finalizar, um exercício simples aqui. Suponha que você está planejando encomendar da China bonecos de Papai Noel para o Natal, e o preço de custo é R$30.
e o preço de venda final vai ser R$ 59. Então você vai comprar por 30 e vai vender por 59. Só que se você não vender esses itens, esses Papais Noéis no Natal, você vai ter que vender ele por R$ 10. Você vai perder dinheiro. Então, se você vender, você ganha 29, essa diferença aqui. E se não vender, você vai perder R$ 20. Aí as perguntas relacionadas a esse problema são: qual a proporção da demanda que a gente deve atender? E a parte B é, se a demanda desse item tem uma distribuição normal, uma média de 1.000, um desvio padrão de 200, quanto que a gente deveria encomendar? Então, tenta pausar o vídeo e fazer esse exercício por conta própria. Bom, então espero que você tenha tentado. Então vamos lá, qual que é a proporção da demanda que deve ser atendida? Então no caso aqui é calcular qual que é o índice crítico. Então a gente vai dividir o ganho sobre o ganho mais a perda. Então vai ser 29 sobre 29 mais 20. E depois, com esse índice crítico, a gente vai ver quantos desvios padrão a gente vai comprar além da média. Então, no caso aqui, 29 sobre 29 mais 20, a gente vai comprar, vai tentar atender 59,2% da demanda. E quantos desvios padrão é esse 59,2? É 0,2327. Então, isso daqui, traduzindo em itens, a gente compraria 0,2327 desvios padrão além da demanda. Então, aqui seria a demanda média, 1.000 itens, mais 0,2327 vezes 200. Ou seja, a gente compraria 1.046 itens.